Quando o mundo mergulha no caos, a nossa primeira reação, quase que instintiva, é o medo. A gente olha as notícias e pensa, pronto, agora tudo vai desabar e não tem volta. Mas olha, quando a gente deixa a poeira baixar e olha para a história, para os dados, uma verdade bem diferente e até surpreendente começa a aparecer. É nisso que a gente vai mergulhar agora. Pensa só, uma guerra estoura. Imediatamente, aquele som de alarme soa nos mercados. A incerteza geopolítica, né? Ela vai lá para cima. E aí, o que a gente vê em todo lugar, as manchetes gritando. Colapso iminente. É o combustível perfeito para o pânico geral. Ou então, uma pandemia. O mundo inteiro para. Uma crise de saúde que, de repente, congela a economia. A sensação que fica é essa. Acabou. O crescimento da forma como a gente conhecia parece que chegou ao fim. E não importa qual é o gatilho, a história parece sempre se repetir. O pânico se instala e aquele impulso, sabe? Aquela vontade de vender tudo, de correr para um lugar seguro, ele se torna quase impossível de resistir. Mas e se essa reação toda, essa reação emocional que é super compreensível, e se ela estiver nos contando a história errada? E se, por trás do pânico, os números, os dados frios, revelassem uma história completamente diferente, uma de resiliência e não de ruína? Então vamos deixar a emoção um pouco de lado e olhar para os fatos. A gente foi analisar o retorno do S&P 500, que é o principal índice do mercado americano, sabe? E olhamos o que aconteceu nos 12 meses logo depois dos maiores choques globais do último século. E olha, os resultados são, para dizer o mínimo, bem surpreendentes. Vamos começar lá atrás, Guerra da Coreia. Um conflito gigantesco que envolveu as maiores potências mundiais e gerou um medo absurdo em todo o planeta. E mesmo com tudo isso, um ano depois do início da guerra, o mercado não só se recuperou, como subiu mais de 11%. Agora, pensa na crise dos mísseis de Cuba. Aqui a coisa foi séria. O mundo ficou a um passo de uma guerra nuclear. O pânico era total, absoluto. E mesmo assim, o que aconteceu um ano depois, o mercado registrou uma alta impressionante de quase 28%. E vamos por exemplo mais recente, que todo mundo aqui viveu e sentiu na pele. A pandemia de Covid-19. O mundo parou, as economias fecharam. Era um cenário que ninguém nunca tinha imaginado. E acredite se quiser, o mercado teve a maior recuperação de toda essa lista. Uma alta absurda de quase 44% em apenas um ano. Mas claro, é importante dizer, isso não é uma regra matemática, né? Nem sempre é positivo. Depois dos ataques de 11 de setembro, por exemplo, o mercado caiu. Ele já vinha meio fragilizado pela bolha da internet. E, mais recentemente, a invasão da Ucrânia, que veio junto com inflação, crise de energia, também resultou em perdas no ano seguinte. A história, afinal, não é uma linha reta. Só que quando a gente coloca tudo isso na balança, soma os positivos com os negativos, o resultado é este. A média de retorno do S&P 500 nos 12 meses depois de uma grande crise é positiva, mais de 14%. Então, o ponto central é esse. Apesar do caos imediato, a tendência histórica, no geral, é de recuperação. Ok, isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por que isso acontece? Como o mercado consegue se recuperar assim? A resposta está na essência de como o mercado funciona. Ele não reage só ao que está acontecendo agora. Ele está o tempo todo tentando adivinhar, precificar o futuro. Aquela queda brusca que a gente vê bem no começo de uma crise, ela é, em grande parte, puramente emocional. É o que a gente chama de liquidação por pânico. O medo toma conta e as pessoas começam a vender tudo, sem distinção, muitas vezes sem parar para pensar no impacto real daquilo lá na frente, no longo prazo. Mas aí, depois daquele choque inicial, a racionalidade começa a voltar aos poucos. Primeiro, aquela névoa de incerteza começa a diminuir. Governos e empresas começam a se adaptar. Segundo, os governos e bancos centrais entram em ação, com pacotes de estímulo e outras políticas. E terceiro, e talvez o mais importante, as empresas, na sua maioria, continuam funcionando. Elas continuam inovando, vendendo e gerando valor. Certo. Então, o que toda essa análise histórica nos ensina, na prática? Como a gente pode usar isso para navegar nesses momentos de turbulência? Eu diria que existem 3 lições fundamentais que ficam bem claras. A primeira lição é essa. Esses eventos geopolíticos, esses choques, eles geram uma volatilidade enorme no curto prazo, não tem dúvida. Mas eles raramente, muito raramente, conseguem destruir a tendência de longo prazo. A economia global é muito mais resiliente do que o pânico do momento nos faz acreditar.
Isso nos leva direto para a segunda lição, que é crucial. O maior risco para o patrimônio não é a crise em si, é a reação que se tem a ela. Sabe por quê? Porque vender tudo no fundo do poço, no auge do pânico, é o que transforma uma perda que estava só no papel, uma perda teórica, em uma perda real definitiva. E a terceira lição, talvez a mais poderosa de todas, o tempo. O tempo é o maior aliado de quem investe. A capacidade de se manter firme, de segurar as posições em bons ativos durante a tempestade, é justamente isso que permite participar da recuperação, que, como a história mostra, quase sempre vem. Beleza. Agora vamos juntar tudo isso e pensar numa estratégia prática para o futuro. Porque, sejamos honestos, uma coisa é garantida: o próximo caos vai acontecer. E aqui está o pulo do gato. O mercado não recompensa quem fica tentando adivinhar qual vai ser a próxima crise. Isso é um jogo de sorte. O mercado recompensa quem sobrevive a elas. A verdadeira criação de valor a longo prazo não vem da previsão, mas sim da resistência, de aguentar os períodos ruins para estar lá quando os bons períodos voltarem. Então, a pergunta que realmente importa não é se o próximo choque vai acontecer. A verdadeira questão é como eu estarei posicionado quando ele acontecer. A sua estratégia está pronta para isso? Porque no final, disciplina e um bom plano de longo prazo são as únicas defesas reais contra o pânico. Porque no final das contas, se a gente olhar o grande quadro, a história do mercado é, acima de tudo, uma história de crescimento. Apesar de todas as guerras, de todas as pandemias, de todas as crises, a trajetória geral reflete a nossa capacidade como humanidade de se adaptar, de inovar e de superar. É uma história que, até hoje, sempre andou para frente. E entender isso de verdade é a chave para conseguir investir e prosperar, mesmo em meio ao caos.